Eu sou economista de formação e por que eu fui ser economista? Bom, o momento eu estava vivendo um momento muito especial no Brasil, que era o momento da industrialização, era o momento da urbanização, e a urbanização ela traz em si uma série de transformações extremamente importantes numa sociedade. Ela, por exemplo, traz um monte de gente que estava no mato, vivendo no campo, e traz para a cidade. Isso provoca, em geral, uma certa conscientização política dessas pessoas. No mundo urbano, você tem que reivindicar coisas para você poder viver de uma maneira melhor, reivindicar transporte, reivindicar casa, água, esgoto, educação, saúde pública, uma série de coisas. Então, a urbanização ela tem esse fator importante de implementar na sociedade transformações no sentido de forçar as pessoas a pensarem, né, em como que elas poderiam usufruir melhor de uma vida urbana e ter uma vida melhor. Então eu tive a sorte de estar naquele momento e era um momento com a industrialização. Então os empregos para economistas naquela época, você não precisava sair de casa para ser empregado. Vinham te procurar na sua casa, tão poucos que éramos, né? Mas logo entrando na faculdade eu me dei conta que meu caminho não seria trabalhar numa empresa, e sim trabalhar na órbita do setor público, em alguma coisa, dando aula, trabalhando em governo, em planejamento, em coisas do gênero. Daí que eu fui, evidentemente, me colocando, digamos, no pensamento do desenvolvimento econômico. Tive também a felicidade de que naquele momento você tinha efetivamente um pensamento brasileiro preocupado, tanto de direita quanto de esquerda. Você tinha na América Latina a CEPAL, que foi uma escola importantíssima de pensamento crítico, não é? E tivemos no Brasil o maior de todos eles, no meu juízo, foi Celso Furtado, né, que desenvolveu ao longo da vida dele uma vida pública, né, de uma integridade a toda prova, e uma vida dedicada à nação, a pensar o Brasil. Ele viveu para pensar o Brasil e ver de que maneira melhor ele poderia atuar para desenvolver a sociedade e a economia brasileira. Então eu fui um pouco contagiado por essas coisas, tá? Então me informei nisso. Eu não era um economista voltado para a questão regional. Isso depois a vida me colocou um pouco nisso pela seguinte razão. Eu fui convidado para ser um dos fundadores do Instituto de Economia da Unicamp. Isso em 67, 68. E ali havia tudo por fazer. Eu sabia o que tinha de ruim nas faculdades de economia, que cursos ruins que existiam, e sabia o que não tinha e o que precisava ter. Então, um pouco do sucesso da Unicamp também é isso. A sorte de termos montado uma equipe de pessoas todas críticas, todas que sabiam muito bem o que tinha de ruim nos cursos de economia do país e o que é que eles não tinham que precisavam ser incluídos. Então, o segredinho de Campinas é isso, basicamente. Ou seja, nós fizemos uma transformação na estrutura dos cursos de economia e inclusive, uma mudança radical na obrigatoriedade da leitura dos alunos, porque nós forçamos os alunos a lerem os originais, os verdadeiros autores, e não essa coisa de textbook, que é uma coisa americana. Esse foi o sucesso da Unicamp. Bom, como é que eu fui para a coisa regional? Porque na Unicamp nós montamos também segmentos de pesquisa
E um dos segmentos de pesquisa era para a área social. Discutir a questão social no Brasil, porque isso aqui é um país subdesenvolvido. Imagina vocês, há 40 anos atrás, a coisa social era ainda mais complicada, ou mais complexa, talvez. A pobreza era muito maior, enfim. Então eu expliquei para esses colegas nossos que o sujeito, para formular políticas sociais, para entender disso, para agir, ele precisava ter uma noção do que é a urbanização. Porque o economista não estuda a urbanização implicitamente, ele estuda a produção. Mas é uma produção que se manifesta aqui ou acolá, em algum lugar. A urbanização é algo especial. É algo especial porque ela traz, como eu disse há momentos atrás, ela traz todo um fenômeno de transformações, que são políticas, sociais e econômicas. Não é? Então, se eu vou atuar no mundo de uma política regional, de uma política urbana, eu tenho que entender o que é economia urbana. Ou tenho que entender o que é economia regional. Não é? Mas, acima de tudo, eu tenho que entender o que é economia, claro. Não é? Então, daí eu montei também lá na Unicamp um núcleo de pesquisa, de pesquisadores na área de economia regional e urbana, não é? E desenvolvemos uma série de trabalhos por todo o Brasil, demos vários cursos no Brasil inteiro. A abertura que a Unicamp deu na sua pós-graduação desde o início permitiu justamente que em todos os cursos nós tivéssemos uma grande representatividade regional de alunos. Então, não eram cursos para paulistas, tá? Para paulista, carioca, baiano, sergipano, amazonense, gaúcho, enfim. E isso permitiu, inclusive, que uma troca de conhecimento, de informações, de vidas vividas nas suas regiões. E essa troca, evidentemente, ela sempre é muito importante. Há uma questão inicial aí que eu quero colocar, que é uma questão teórica importante. Como é que surge esse negócio de economia regional? Existia economia, não existia economia regional. Surge exatamente no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Na economia, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, os americanos vão ajudar os japoneses, os alemães, os italianos, os franceses, etc. e tal. E nós, que éramos então chamados já de subdesenvolvidos pela CEPAL, nós ficamos olhando pela janela e para nós não vinha nada, e reclamamos disso. Então, o imediato pós-Segunda Guerra Mundial é também um processo de ajuste de contas da humanidade contra uma série de coisas que eram feitas e que eram erradas, não é? E que tinham que ser revistas. Uma é discutir a noção de desenvolvimento econômico como um direito que todas as sociedades devem ter e como ajudá-las a construir os seus processos de desenvolvimento. A outra coisa era, por exemplo, o colonialismo. Como que um contingente humano de uma região pode ser colonizado por outra? Então, você vai assistir no imediato pós-guerra todo um esforço de descolonização no mundo. Tá? E aí vem o racismo, vem uma série de coisas, conquistas de direitos sociais muito importantes. Vem tudo no bojo do pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? E tendo como uma miragem o chamado American Way of Life, que estava no cinema já no final dos anos 40. Tá? Como a vendagem de uma figura, de uma sociedade bem-sucedida. Tá? E aí cria um outro problema, porque se ela é bem-sucedida, todo mundo acha que pode também ser. Mas a economia não é assim. Tá? Alguns podem ser, outros não, dentro dos marcos de uma sociedade capitalista, evidentemente. Tá? O problema da questão regional, o que é questão regional? Se eu disser para você que, sob o ponto de vista político, a questão regional existe desde a antiguidade. Os povos que habitam a serra, eles têm alguns quês de briga com o pessoal que habita o litoral. Então, montanha e litoral são coisas diferentes, psicologicamente, inclusive. Né? Quem mora no deserto é diferente de quem mora na praia. E num país, por menor que ele seja, você vai encontrar quesilhas regionais
diferenças de regiões, de temperamentos, de psicologia de ações, que muitas delas, às vezes, ou quase sempre, elas estão ali, elas se manifestam por força de problemas geográficos e recursos naturais que configuram um certo espaço econômico, né, permitindo que, em épocas antigas, quando o domínio da natureza era bem menor pelo homem do que é hoje, essas diferenças da natureza, da geografia, elas implicavam numa estrutura diferenciada, tá, de produção, de uso daquele espaço para produzir coisas, para habitar, para viver. Tá? E isso diferenciava naturalmente as coisas, mesmo num país pequeno. Você imagina este gigante continental, tá? Em que você tem várias histórias coloniais brasileiras, várias, não é uma só. Tá? Você tem uma tipicidade regional muito grande, muito grande. Nós temos um amplo litoral, nós temos o interior, nós temos uma área semidesértica muito grande no Nordeste. Temos a região do Centro-Oeste, que tem uma tipicidade diferente também em termos vegetais, e temos a Amazônia. Então nós temos uma diversidade muito ampla. E essa diversidade, naturalmente, ela implicou necessariamente ao longo da nossa história em diferenciações do sistema de produção, nos modos de vida, na cultura de cada uma dessas regiões, a forma de pensar dessas pessoas. Tá? E eu sempre entendi, quando já estava fazendo curso de economia, que dada o tamanho do Brasil e dada a diversidade das suas regiões, abrindo um parênteses, essa diversidade, inclusive, ela pode olhar, você não pode olhar essa diversidade, às vezes, através da história cronológica, e sim do tempo histórico, propriamente dito. Dado que você tem, no mesmo ano, duas sociedades vivendo no mesmo país, em condições muito disparatadas, às vezes. Né? Então, isso me levou, digamos, e a coisa social me levou a discutir a urbanização. Mesmo porque, quando entro na faculdade, o Brasil está passando dos 45% de população urbana e subiria, evidentemente, a partir daqueles anos. E isso foi uma transformação importantíssima. Né? Você ir transformando e transferindo esse excesso de gente do campo para a cidade. Hoje você está com 87,5%, 90%, qualquer coisa assim, de taxa de urbanização. Você é um país eminentemente urbano, mas você guarda ainda todo o teu histórico de problemas rurais. Então, o que é preciso o sujeito entender para mexer com essas coisas? Ele não pode ser apenas um geógrafo, um topógrafo, ou um agrônomo, ou um economista. Ele tem que ter um entendimento de como essas complexidades se juntam na cabeça. Eu sempre digo para meus alunos que você pode até montar cursos interdisciplinares, mas dificilmente você vai conseguir transmitir uma interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, eu acho que está muito mais na cabeça das pessoas do que num curso montadinho que você dá antropologia, sociologia, economia, agronomia, não sei o que lá. Já essa é uma primeira grande dificuldade. O sujeito assimilar a interdisciplinaridade é uma coisa muito complicada. Mas ele tem que ter uma formação e uma compreensão, né, do objeto de estudo dele, seja o país, seja uma região, seja uma cidade, né, de como aquilo funciona, qual é a história daquilo. Em primeiro lugar, qual é a história daquilo? Como aquele objeto foi construído, se formou. Isso é absolutamente indispensável em qualquer pesquisa da área social. Você saber como é que aquele objeto foi historicamente construído, né? Se transformou. E que fatores que atuam sobre a determinação dessa transformação e desse crescimento. E esses fatores podem ser múltiplos.
Você pode ter um extremo oeste na Amazônia brasileira hoje, que está produzindo soja, milho e galinha e minério de ferro para vender para quem? Para a China. Então é quase que uma determinação que escapa do controle nacional, que é uma determinação quase que totalmente de fora, né? E ao mesmo tempo você tem, por exemplo, a urbanização e o desenvolvimento de uma série de mazelas dessa urbanização, que vai se dar na Grande São Paulo, é a partir do que acontece no município de São Paulo. Ele é que vai gerando e influenciando todo um movimento de periferização e de transmissão das formas estruturais e institucionais com as quais ele vive. Você reproduz praticamente tudo. Mas há fatos até curiosos, porque hoje, naturalmente, esses fatos já foram bastante encurtados, eliminados. Mas se você pensar 50 anos atrás, as comunicações no Brasil eram outras. Evidentemente, a cultura de um homem do Nordeste era uma. A do homem da Amazônia era outra cultura. Ele tinha uma série de conhecimentos da natureza, as comunicações eram precárias, você não tinha uma televisão nacional, a televisão estava dando seus primeiros passos, era localizada, né? São Paulo, no Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte, enfim. E eu me lembro, por exemplo, quando se abre a possibilidade de investimentos no Nordeste, de uma agricultura irrigada para fazer uva, os gaúchos que foram para lá tiveram um problema sério. Porque o nordestino não sabia o que era uva. Não se planta uva no Nordeste. Tá? Então eles tiveram um problema sério de como transmitir conhecimento para o nordestino trabalhar no cultivo da uva. E o problema mais sério foi a poda. A poda você tem que entender muito bem daquela planta, para saber o que você quer dela, para saber em que ponto você corta os ramos mais finos, etc. E tal. E eles quebraram a cabeça, aí depois um dos agrônomos viu os nordestinos de pé e matou a charada. Ele falou assim, fica de pé e levante as mãos. Eles levantaram e disse, você vai podar os galhos na altura dos teus dedos. E acabou o problema. Ele resolveu, aspas, cientificamente o problema, pela altura mediana do nordestino, que era baixa. Tá? E com o braço erguido, então, dava certinho na altura que eles achavam que tinham que proceder nas parreiras. E assim você fez em inúmeros casos. Você usou de experiências práticas para contornar um problema de ciência agronômica, por exemplo. Não é? Mas, bom, de lá para cá, o que é que houve? Você teve acho que posso entrar na trajetória da economia. Trajetória da economia, estou até escrevendo um artigo sobre isso, de 30 a 80, é um período que eu chamo de período da construção do Brasil. É onde você tem a Revolução de 30, você tem determinados marcos e forças políticas, e o Vargas à frente, que foi sem dúvida nenhuma o maior estadista que esse país já teve. Não é? Ele, então, ele encaminha a transformação do Brasil, de uma sociedade que fazia café, açúcar, cacau, algodão, fumo, numa sociedade que também fazia essas coisas, mas também passava a fazer indústria, fazer aço, etc. e tal. O Vargas é o responsável pela industrialização brasileira. Então ele vai procedendo a essa transformação. E essa transformação, necessariamente, ela vai provocar uma integração das distintas partes do território nacional, que não eram unidas. Você tinha um arquipélago de regiões do Brasil. Essas regiões tinham um relacionamento muito maior com o exterior do que com o resto do país. Tá? A industrialização, você passa a reservar o mercado nacional para os produtos dessa indústria e da agricultura modernizada, tá? E você vai forçando, evidentemente, a integração de mercados. Então, os nordestinos vão passar a ter presença crescente, os nortistas, os sulinos, etc., produzindo e trocando coisas com os residentes em São Paulo. A integração do mercado nacional foi uma coisa fantástica e absolutamente indispensável em qualquer sociedade do mundo. Tá? Isso nós fizemos
a partir de 1930 e a grande transformação vai ser nos anos 60, depois que você acaba de montar a indústria pesada no país. Então essa integração adquiriu. E aí o que é que sucede? Sucede que São Paulo cresceu disparadamente à frente dos demais. E isso causou uma série de ciúmes. Os gaúchos olhavam e diziam, nós estamos ficando para trás, só paulista que se desenvolve. E o nordestino disse, olhe para nós, coitados de nós, não temos indústria nenhuma, não sei o que lá. Então essa queixa regional, que é muitas das queixas regionais que existiam no mundo, ela vai na cabeça hábil que o JK tinha, que o Vargas também tinha, que eles entendiam o que era o país e procuravam trabalhar para o país, pensando no futuro do país. Né? O Juscelino vai organizar e chama o Furtado, e pede ao Furtado para que pensasse, em especial no Nordeste, que era, inequivocamente, a região mais sofrida, que mais precisava, etc. E tal. E ele faz uma política, ele constrói uma política em 1959, uma coisa fantástica para a época, porque ela é inclusive ecológica. Ela tem uma parte ecológica na construção dela. Mas aí deu azar que em 64 veio o golpe militar. Então a política de desenvolvimento regional formulada, pensada pelo Furtado, vai por água abaixo e só sobra a industrialização, que estava evidentemente contida na política desenhada pelo Furtado. Furtado pensou em reforma agrária, pensou em modernização da agroindústria açucareira, que tinha 400 anos de idade e usava os mesmos tocos de cana do Cabral, está entendendo? Que tinha uma concentração de terra diabolicamente alta, né? E que mantinha, portanto, aquele povo vivendo naquelas condições tão horríveis quanto vivia. Bom, os milicos acabam com isso, transformam a política apenas numa política de industrialização regionalizada. E como os militares queriam fazer não ferrosos, que o Brasil não fazia ainda, o Brasil tinha aço, mas não tinha alumínio, não tinha cobre. Né? Queriam modernizar setores de exportação. E por uma questão da segurança nacional, sob o ponto de vista militar, eles tinham que dar uma ocupação civil e produtiva para a Amazônia. Então os milicos organizaram uma série de projetos de envergadura nacional, em siderurgia, em mineração, em estradas, né? Abertura de terras para o futuro agrobusiness, né? Indústria petroquímica, uma série de coisas. E isso, evidentemente, deu uma continuidade de crescimento à economia brasileira e diversificou ainda mais o parque industrial brasileiro. E contagiou ainda mais as distintas regiões do país, naturalmente. Então, quando nós estamos nos aproximando de 80, nós éramos a 8ª economia do mundo, tínhamos um parque industrial expressivo, bastante significativo, não é? E, bom, mas aí vem os azares que eu levaria mais de uma hora para contar e não dá para contar, que veio a crise da dívida na década de 80. Então, nesse artigo que eu estou escrevendo, eu digo, de 80 para hoje, é o período da desconstrução do Brasil. Porque é muito difícil você construir uma coisa, construir uma nação. Veja, abrindo um parênteses. O Vargas tinha um estado que é o estado de 1929, que era um estado do café, do cacau, da cana-de-açúcar, que é um estado que tinha uma determinada estrutura tributária, que não tinha indústria, muito poucas. O industrial não apitava coisa nenhuma, quem apitava era o fazendeiro, o exportador. Não é? E ele vira as costas para 1929 e ele constrói um estado novo. Só isso já foi uma verdadeira, eu diria, monumentalidade de Vargas. A construção de um Estado que pensasse no futuro, que pensasse na industrialização, na urbanização, nos direitos dos trabalhadores, no voto da mulher, entre outras coisas. Tá? Na previdência social, não foi só na construção de fábricas que ele pensou. Então isso evidentemente foi um salto gigantesco. Nós crescemos em média 7% ao ano, entre 30 e 80. Iguais a nós, só o Japão e a União Soviética.
Ninguém mais teve uma taxa de crescimento perto da brasileira. Não é? De 80 para cá é desgraça. Então, vários economistas, a crise de 2008, não sei o quê, a crise de 2015, vocês estão todos errados. Claro que são episódios críticos, são episódios, digamos, que a balança cai um pouquinho mais profundo ou não, mas nós estamos numa crise de 36 anos. Nossa crise é de 1980. Vocês não tinham nascido ainda, né? Certamente. Né? A crise veio de 1980, onde se destruiu uma década inteira com a crise da dívida externa. E aí o que sucedeu? Tanto por força dos regimes militares, que conseguiram destruir grande parte da tecnocracia desenvolvimentista que existia, que conseguiu destruir grande parte das lideranças políticas nacionais, porque você tinha lideranças nacionais tanto nos partidos de centro, de direita quanto de esquerda, você tinha gente de escola, gente de alto nível e principalmente gente que pensava o Brasil. Hoje isso acabou. Os militares liquidaram com isso, com essas lideranças todas, tá? E você não produziu mais nenhuma. A rigor, rigorosamente falando, você não produziu mais nenhuma liderança que tenha uma cabeça aberta e organizada desse tipo. Então, tivemos a crise dos anos 80, tivemos o ingresso do neoliberalismo a partir já de 89 e da globalização. E isso foi a pá de cal em cima de uma situação horrível, que é a herança dos anos 80, que nos anos 80 você quebra financeiramente o Estado Nacional, com endividamento. Você quebra a estrutura fiscal. Você vai, como só se pensava em inflação, câmbio, juros, preço, inflação, você tinha inflação de 1.500% ao ano, não de 4% ao ano, como é hoje. Tá? Então, todo o pensamento técnico e político do Estado brasileiro passou a ser curto-prazista, que eu chamo isso nos trabalhos que eu escrevo. Ou seja, pensar exclusivamente no curto prazo. E incapaz, portanto, de pensar no longo prazo. E isso é um pecado mortal que se comete contra uma nação. Porque significa que essa nação não tem futuro. E que os seus elementos se recusam a pensar no futuro. Então eles também não têm futuro. Então, é uma economia e uma sociedade efêmera. Isso é muito perigoso, isso é muito complicado. Tá? Porque ela sendo assim, ela não tem futuro, ela não pode pensar o futuro. Por exemplo, os meus pais pensavam no meu futuro porque eles estavam vendo a industrialização, o crescimento do emprego, pobres podiam ocupar ocupações na indústria, ganhar mais, se formar, ser um técnico, ser um eletricista, coisas do gênero, né? Um contador de empresa. E, portanto, você tinha uma perspectiva de segura, digamos assim, entre aspas, que o futuro ninguém tem segurança de nada, né? Nem as cartomantes. Mas você tinha, então, uma perspectiva de segurança para a tua estrutura familiar e para os teus filhos. Então, você obrigava os filhos a frequentar escolas, porque muitos já era alfabetização, que era um passo gigantesco em relação aos seus pais, que eram analfabetos. Tá? Outros fizeram ginásio, fizeram cursos técnicos, enfim, você teve um progresso educacional, em termos, muito grande nesses anos 50 e anos 60. Tá? Porque havia essa perspectiva. Dos anos 80 para cá, os 80 ainda você tem uma certa herança dos anos 70, que foram fantasticamente positivos. Mas dos 90 não, dos 90 evidentemente é uma sociedade que não tem mais futuro. Então, os pais não conseguem ver futuro naquela sociedade, né, para os seus filhos. Eles estão vendo que não adianta,
Porque se o filho se formar em advocacia, não vai ter um escritório particular de advocacia, ele vai ser empregado de um escritório de advocacia. Se conseguir se empregar num escritório de advocacia. O médico que se formou médico, o filho que se formou médico, não vai ter mais um consultório privado como o pai tinha. Ele vai ser um médico cooperado na Unimed ou num plano de saúde qualquer. Você liquida, na verdade, com as chamadas antigas profissões liberais. Isso, socialmente falando, é complicado, porque você está dificultando o processo de ascensão social na sociedade. Você está limitando esse processo. Então, você perde o futuro nesse sentido. Isso vai se passar também com empresários. Por quê? Os empresários eles são invadidos pelo neoliberalismo que eles apoiaram. Eles são castigados por uma alta taxa de juros, que também beneficia eles. Eu daqui a pouco explico por quê. Né? Eles são punidos com um câmbio barato para o empresário exportador de produtos industriais, mas isso não prejudica o exportador de galinha ou de soja, e muito menos o industrial importador de matérias-primas para a sua fábrica, é beneficiado porque um câmbio é barato. Né? E tem a desnacionalização, onde eles fazem grandes negócios, vendendo as suas empresas muito bem, obrigado, pegando um bom dinheiro, depois fazendo outras coisas, menos continuar a ser empresários. Por quê? Porque junto com essa coisa neoliberal, abrir todos os mercados, todo mundo vai ser cosmopolita, isso é uma falsidade. Daí dessa coisa de todo mundo é cosmopolita e todo mundo é internacionalizado e o caminho do céu está aberto para todos, tá? Isso evidentemente foi um grande engodo, é um grande engodo, porque a gente sabe que o caminho não está aberto para todos. Na verdade, apenas alguns países que efetivamente conseguiram um acesso maior de um padrão de desenvolvimento e de vida melhor. Mas a maioria não. Isso é uma questão importante. A questão dos empresários é o seguinte, vem junto com o neoliberalismo, além de abertura de mercados, vem a abertura financeira. Ora, a abertura financeira é uma coisa nova no mundo. Tá? Porque antes todos os países do mundo, todos, sem exceção, eles controlavam a entrada e saída de capitais no país. Quando você não tem controle sobre isso, então o teu país vira um cassino, onde os que estão lá fora estão com dinheiro na mão e dizem, vamos ver em que mesa a gente vai jogar. O governo queria que nós jogássemos na mesa marrom. Não, nós vamos jogar na branca, a branca que está dando mais dinheiro para nós. A Segunda Guerra Mundial tem um fato marcante, que é um episódio de suma importância para a história da civilização, do mundo. É que no mundo do capitalismo, o capitalismo tem 300 anos só, você teve uma nação dominadora, que foi o Império Britânico, até 1913. Depois teve um segundo dominador, que só vai aparecer em 1945 como dominador, mas que já era em 1914, que são os Estados Unidos, e continua a ser. Mas em 1945 você tem a bipolaridade instalada no mundo. Você tinha a União Soviética, que ela é vencedora, junto com os Estados Unidos, ela é vencedora da Segunda Guerra Mundial. Tá? Ela teria, logo em seguida dos Estados Unidos, ela teria o poder nuclear. Ela se expandiu todo para o leste europeu. A China tinha, em 49 faz uma revolução comunista. Enfim, os americanos veem aquilo e dizem, epa, né, o comunismo está invadindo todo o planeta, nós precisamos parar com essa história. Então, esse fato da existência da União Soviética é que, na verdade, vai permitir o quê? Vai permitir que os diferentes povos passem a explicitar as suas queixas, as suas reclamações, as suas reivindicações. É assim que se combateu o colonialismo. É assim que, por exemplo, os partidos social-democratas da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, da Itália, fizeram concessões à classe trabalhadora, pelo medo da ampliação do socialismo e do comunismo.
Então, a bipolaridade era muito boa para os países que não eram os países industrializados, porque ela dava um certo equilíbrio de poder. Bom, isso daí, em 89, vai para o vinagre. Então, hoje em dia você tem, na verdade, é só um gerente, que são os Estados Unidos que mandam. Mas você tem a transformação, por que nós estamos vivendo essa loucura de hoje? Você tem a seguinte transformação. O capital, no capitalismo, o capital que efetivamente ele controlava e dirigia a produção das coisas, é um capital que o Marx chamou de capital produtivo, que é um capital que você emprega em máquinas, equipamentos, matéria-prima, salários, e ele se presta a mover essas coisas e produzir tecido, sapato, locomotiva, o que quer que seja. Bom, contudo, essas coisas, quando passam de uma área simples para uma área mais complexa, por exemplo, quando você passa de um setor têxtil para um siderúrgico, em primeiro lugar, a empresa siderúrgica é uma gigante comparada com a têxtil. Então tem um problema que os economistas chamam de escala mínima de siderúrgica. Essa escala, evidentemente, envolve que os investimentos necessários para você montar uma escala dessa são muito maiores do que aquela porcaria daquela fábrica têxtil. E os recursos financeiros para você movimentar essa siderurgia também são muito grandes. Daí você estende isso não só para aço, material de transporte, química pesada, estrada de ferro, enfim, por aí fora. Que é o capitalismo grande. É o capitalismo no finalzinho do século XIX e começo do século XX, do grande. E aí, o capital financeiro, que não é o produtivo, o capital financeiro começou a crescer a importância dele, porque os requisitos de financiamento foram se tornando cada vez maiores. Portanto, esse capital financeiro, que ele era complementar para essa atividade, ele foi gradativamente se convertendo em principal e mais importante. Há aqui uma complicação teórica que eu vou saltar, mas o capital produtivo, ele se alimenta de lucros e cresce, se transforma e se valoriza nesse processo. O capital financeiro não, porque ele é emprestado a juros. Não é? E aí como é que ele inventa a sua valorização? O capital financeiro é diabólico. Ele inventa formas que ninguém havia pensado. Esse Eike Batista, esse que está aí com a tornozeleira agora, eu sempre citei ele como exemplo, mesmo antes dele fazer o que ele fez. Uma das trapaças dele foi fazer um IPO. IPO é um lançamento de ações novas, de um novo empreendimento. Ele inventou que ele ia fazer uma empresa petrolífera aqui em Itanhaém, tá? E ele consegue pegar 6 bilhões de reais, bilhões de reais, com esse lançamento de ações de uma empresa que não tinha furado nem com o dedo no chão. Imagina. Esse capital é um capital que o Marx chamou de capital fictício, que ele não tem sustentação no mundo real. Só que você compra bala, biscoito, chocolate ou máquina com esse dinheiro. Então o que acontece que, não só por IPOs, mas por outras formas, outros ardis, né? Esse capital financeiro ele foi crescendo no mundo e foi se tornando maior do que o produtivo. E, portanto, ele foi adquirindo cada vez mais votos na tomada de decisões capitalistas. Né? De tal forma que ele vai e acaba submetendo o capital produtivo às suas tomadas de decisões. Isso para explicar por que o empresário nacional, isso ele vende a fábrica dele para um gringo. Por quê? Porque ele vive um dilema. Se ele fazer salsicha ou sapato, ele vai ter uma taxa de lucro, suponhamos, de 5. Se ele aplicar em títulos do Tesouro Nacional, ou fazer trapaças no mercado financeiro, ele vai ganhar várias vezes 5. Então ele é um elemento ambíguo.
Ele reclama que a taxa de juros é alta quando ele encarna a personalidade do industrial e vai comprar uma máquina. E encarna a personalidade do banqueiro quando ele pega os lucros dele e vai especular no mercado financeiro. Então esse industrial também perdeu o futuro, como os trabalhadores, os estudantes perderam a noção de futuro. Tudo passa a ser efêmero. Porque o financeiro não tem uma existência real. Então ele só pode ser efêmero. Tá? Bom, então voltemos agora na questão das desigualdades. Bom, as desigualdades, naturalmente, desde que a sociedade rompe com a antiga economia comunista primitiva, a tribal, você mata a desigualdade, você faz nascer um processo de desigualdade. Esse processo vai criando. E o capitalismo, evidentemente, ele ultrapassa todas as barreiras da geração de desigualdades. Tá? Que ao obrigar o homem a trabalhar para poder comer, que o homem não pode mais, não tem terra para plantar, portanto não tem como ter a sua subsistência, ele é obrigado a se empregar com alguém, ele submete então a humanidade ao trabalho assalariado e dita as regras do jogo. Isso é uma forma de desigualdade, porque você vai ter muitos trabalhadores e poucos empresários capitalistas que têm recurso, que têm mais dinheiro, digamos assim. Né? Na sociedade, como é que você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro trabalhando, você ganha um pouco mais de dinheiro trabalhando num emprego muito bom, qualificado, você é um engenheiro, um arquiteto, ou sei lá o quê. Né? Ou você é um empresário que tem lucros, portanto ganha mais do que um engenheiro que é empregado dele. Né? Ou fora disso você vai fazer trapaça. Certo? Trapaça. Você é um bandido, um traficante, ou você vai ser um espertalhão no mercado financeiro e ter ganhos. Então você provoca o quê? Você provoca uma nova onda de desigualação na sociedade humana. Tá? E a classe média fica no meio do caminho, vendo a porrada que ela vai tomar. Ela vê essas coisas, vários caras, vizinhos dela, subirem na vida, e ela está lá, e ela se morde de raiva. E ela vai brigar contra o governo que está no poder naquele momento, seja ele João ou Francisco. O cassino do capitalismo não tem apenas esta coisa de especulação financeira. Tem especulação imobiliária, tem especulação com mercadorias, tem várias formas de... As trapaças são bastante diversificadas. Uma delas é a urbana, que esta é multiplicadora das desigualdades. Ela gera desigualdades, em cima de desigualdades. Não é? E isto, no meu modo de entender, é o elemento central na discussão do planejamento urbano. Porque você pode reunir engenheiros competentes, arquitetos, economistas, sociólogos, enfim, todos os profissionais necessários para você fazer uma tentativa de construir, né, um plano diretor para uma área, mas evidentemente quem está mandando não está naquela sala. É o capital imobiliário especulativo que já está junto com o prefeito, estão em negócio, e ele que vai determinar se aquela via expressa vai ser aberta ou não, para onde vai, etc. e tal. Vocês têm que colocar isso no curso de vocês, não sei como. Senão vocês não explicam nada, porque o aluno vai ficar com a seguinte ideia: eu vou ser um excelente técnico em planejamento regional e urbano, vou saber traçar avenidas, equacionar o tráfego, fazer um plano ecológico, enfim. Né? Mas ele não sabe que tem esse problema atrás da porta que ele não vê. E aí ele não entende. Mas por que fizeram essa avenida assim? Não era assim que eu mandei fazer. Não sabe. Então vocês têm que explicar que essas desigualdades são inerentes ao processo capitalista de produção. Agora, não digo com isso que elas são incontornáveis, imovíveis, etc. e tal. Isso depende, naturalmente, de ações políticas, tanto da população, reivindicando, criando movimentos de contestação,
quanto, digamos, da governabilidade que está sendo exercida naquele momento. Para isso, então, é que se quer justamente o que? Um processo de discussão em todos os sistemas de planos diretores, de planejamentos, etc. E tal. Olha, sem querer ser a velhinha de Taubaté, mas o sujeito tem que ter primeiro um certo ideário de justiça social e saber que num planejamento urbano você se defronta com classes sociais diferentes. Você se defronta com muito ricos, medianos, pobres e muitos pobres. Então você tem que fazer uma primeira pergunta: para quem eu vou planejar? Ou para quem eu vou resolver determinados problemas e os outros como é que ficam? Vai ter que ter ele tem que ter um conteúdo social adequado para você fazer esse tipo de discussão. De que maneiras é possível você coibir, em parte pelo menos, a sanha da especulação imobiliária? Você tem vários mecanismos. Você não vai apagar com a borracha a especulação, porque isso não existe. Isso é uma coisa inerente, é o fígado do capitalismo. É inerente, você não apaga. Mas você pode tentar, digamos, contornar, amenizar um pouco, enfim. Você pode dar um certo tratamento. Bom, depois disso, você tem o conhecimento concreto daquela região. E o que é mais conveniente? Conveniente em que termos? Ecológicos, por exemplo. Humanos e sociais. O que fazer daquele espaço. Não é? O terceiro tipo de indagação que você vai fazer. Depois você tem que ter um conhecimento de planejador. Você tem que ser um urbanista, tem que ser um arquiteto, um engenheiro, enfim. Você tem que saber o que você está fazendo. E aí você entra num campo técnico. Não num campo técnico fechado, contido em si mesmo, mas num campo técnico que tem na cabeça dele essas questões que nós estamos falando. Essa é a questão. Em Campinas, fomos montar uma escola diferente. E nós não fomos lá montar apenas uma escola de economia, nós fomos montar a área de ciências humanas. Nos centramos em economia, mas depois trouxemos gente da sociologia, da antropologia, da política, da história, para cuidar daquelas outras hortas. Né? Então, o que antecedia os nossos propósitos não era montar uma escola moderna de economia, eficiente, boa, não sei o que lá, com professores muito inteligentes, muito competentes. Nós queríamos montar uma boa escola de economia. Nós não tínhamos pressupostos políticos e sociais que antecediam esse projeto. Então tinha que ser o quê? Uma escola crítica, coisa que no país praticamente não tinha. Nós montamos a primeira escola crítica de economia do país, mostrando que pelo menos você pode ter duas visões da economia e não uma visão única. Isso é indispensável. Quando eu comecei, eu fui muito breve com relação a isso, mas primeiro tipo de conhecimento, se você está trabalhando numa escala regional maior, é você ter um conhecimento da natureza, da geografia, dos recursos, da população daquela região, o que ela faz, o que deixa de fazer, o que ela consome, o que ela importa, o que ela exporta. Isso você tem que ter um conhecimento o mais profundo possível daquela região, para você saber com que material você está lidando. E olhando isso depois, como eu posso integrar melhor isto com o resto da nação? Porque há uma outra discussão, o que aconteceu, eu não ventilei isso, como é que surgiu a teorização da economia regional? Ela surge exatamente no pós-Segunda Guerra Mundial. Porque você tinha cidades destruídas, você tinha regiões destruídas, e tinha países economicamente destruídos. Então, a primeira palavra de ordem é a reconstrução. Tá? Reconstrução dessas coisas. E aí, evidentemente, você tinha que aproveitar os novos ares do mundo para fazer essa reconstrução. Tá? Foi quando surgiram, na arquitetura e no planejamento urbano, surgiram novidades,
possibilidades de você fazer coisas mais interessantes, mais saudáveis, mais bonitas, não é? A coisa regional, infelizmente, o que é que sucedeu? Não há, a rigor, uma teoria econômica regional. Existe uma teoria econômica e ela se aplica ao espaço econômico também. Naturalmente, olhando aqui com óculos e não com binóculos, não é? Para você saber as dimensões do fato. Mas toda a teorização feita para o desenvolvimento da teoria econômica regional no imediato pós-guerra teve a base neoclássica. Base na teoria da localização, etc. e tal. Isso, infelizmente, deturpa qualquer raciocínio que você queira fazer. Porque as bases da teoria neoclássica, o que elas são? Em primeiro lugar, elas se aplicam tanto na China, como aqui em São Paulo, no Piauí, ou no altiplano boliviano. Elas são pretensamente universais. Elas se aplicariam tanto há 20 anos atrás, quanto daqui a 20 anos no futuro, porque elas são ahistóricas. Ou seja, elas trabalham em cima de uma irrealidade, e não da realidade concreta. E é a nossa briga com eles, porque, evidentemente, nós implementamos em Campinas uma escola crítica à economia neoclássica. E para isso nós centramos a base em Marx, Keynes, Schumpeter, Hayek. Foram os grandes autores que nós utilizamos para combatê-los. Chamar a gente de comunista seria uma bobagem muito grande, porque Schumpeter nunca foi comunista, muito menos o Keynes. Então foi uma construção teórica inadequada. E foi isso que proliferou no mundo. E no Brasil, infelizmente, quando são assentadas as bases da pós-graduação com os militares, em 70, década de 70, o programa de ajuda do MEC-USAID entrou pesado nisso. Então, o que se concedeu de bolsa de estudo para um monte de brasileiros fazer mestrado nos Estados Unidos foi um negócio. Esse pessoal veio tudo com cabeça lavada. Não teve jeito. Então você contaminou, você implantou cursos de economia regional neoclássica. Presta atenção no que eu vou dizer. No Pará, no Ceará, no Piauí, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, na Bahia, em Minas Gerais, no Paraná e Rio Grande do Sul. E USP, em São Paulo. Se você quer entrar numa discussão de economia regional, onde está a massa crítica que tem o dinheiro, o poder, o acesso a CAPES, está nesta visão teórica e política. Não está aqui na Ampura. Ampura é marginal nesse sentido, da coisa regional. A coisa regional pega um espaço pequeno na coisa Ampura. A coisa está exatamente isso aqui. Está com a direita, para dizer o português claro. Né? Isso é um divisor de águas muito complicado, porque ele se manifesta onde? Nas estruturas de poder. Então você está na CAPES, você monta uma comissão para examinar os cursos de economia e pega 3 ou 4 sujeitos desse e acabou o resto. Você liquida. Você tinha vários cursos que não por se tornarem cópias de Campinas, mas cursos que já tinham uma vocação e com Campinas se entusiasmaram e foram um pouco mais à frente, foram todos liquidados. Bahia liquidado, Pernambuco liquidado, Espírito Santo liquidado, Rio Grande do Sul liquidado, Araraquara liquidado, Uberlândia ainda está mais ou menos numa certa postura, foram liquidados, sumariamente liquidados. Porque, eu repito a vocês o seguinte, criar uma coisa é difícil para cachorro. Destruir se destrói numa madrugada. Você acaba com tudo. E quem tem o poder pode fazer isso.